Eu separei hoje um tema bem bacana pra gente conversar, que é o motivo pelo qual provavelmente a sua equipe não consegue bater meta. Gente, isso é um assunto muito sério e muito delicado também para se conversar, inclusive com gestores e com líderes. Mas nós precisamos falar sobre isso. Nem sempre a falta de bater meta, a falta de correr atrás das vendas está 100% voltado ao vendedor. Como assim, Penélope? Exatamente. Para falar sobre esse tema, eu vou pedir para que você curta aqui esse vídeo, tá? E também comece a seguir a página, porque nós vamos estar sempre falando sobre esses assuntos e pode ser uma virada de chave muito grande para sua equipe, onde você nem imagina. E muitas das vezes para você líder, gestor, dono de empresa, vai ser uma virada de chave também, tá? Então eu separei aqui pra gente conversar um pouquinho. Falta de processo. Falta de processo não é falta de esforço do seu vendedor. O vendedor, na mentalidade dele, ele só está ali para vender. Essa é a mentalidade, a verdade do vendedor, porque a preocupação dele fica o tempo todo voltado para a venda. Só que não quer dizer que ele não está se esforçando. Às vezes não existe um processo que ele precisa seguir e que ele precisa ser orientado para que essas vendas fiquem mais intensas, para que esse vendedor entenda que não é só atender o seu cliente, mas existe um processo. Existe o processo de fazer o retorno, existe o processo de analisar a venda, existe o processo de captar novos clientes, existe o processo de pedir indicação. Então, não é simplesmente atender aquele cliente que chegou. Existe a criação do conteúdo. Então, assim, ele precisa, na maioria das vezes, de um roteiro. Ele precisa, na maioria das vezes, de um direcionamento para que as vendas aconteçam com mais intensidade. Enquanto o seu vendedor, ele está pensando ali em como converter aquela venda, deixe um cronograma, deixe um passo a passo, deixe um checklist para que ele observe todos os dias que é preciso ser feito, tá? Então eu pergunto para você, na sua empresa, existe esse processo com a sua equipe? Ou a sua equipe está só preocupada naquele atendimento e não sabe o que fazer depois daquilo? Como está esse processo? Comunicação errada com o cliente. Infelizmente, muitos vendedores acreditam que perguntas e respostas fidelizam a venda. E isso não é verdade. Hoje nós precisamos de uma comunicação muito mais intensa. Não é simplesmente vender o produto. Para conseguir vender um produto com tantos concorrentes que tem no mercado, qualquer nicho tem, né? Nós precisamos primeiro entender do seu cliente o porquê ele veio buscar o teu produto. Não há um produto que você compre que você não precise por algum motivo, por alguma necessidade. Ninguém acorda do nada, vou ali perguntar à toa para um vendedor sobre o produto dele. Não, existe um intuito. Mesmo que esse cliente venha por curiosidade, pode ser uma curiosidade, não tem problema, mas ainda assim existe um motivo dessa curiosidade. E na maioria das vezes, esses clientes que vêm de lead, hoje 90% da venda acaba sendo pelo WhatsApp, ele vem por curiosidade, porém, essa curiosidade, um vendedor com uma boa comunicação, ele consegue converter em uma venda. Então existe muito essa falha, que é a comunicação com o cliente, a forma que ela está sendo conduzida, tá? Vendedores que costumam fazer vendas robotizadas, não somos robôs. Nós temos hoje IAs, nós temos robôs ali artificial que conseguem então fazer essa venda. Clique 1 para isso, clique 2 para isso. Nós não somos. Nós somos humanos que entendemos a necessidade do meu cliente. Eu sou empática a entender, né? Eu preciso ter essa empatia para entender a necessidade do meu cliente para que com isso eu consiga vender o meu produto. Falta de liderança ativa. Liderança precisa estar ativa. Se você não tem um líder comercial e a sua equipe é grande, sugiro que uma pessoa dessa equipe que tenha um perfil de liderança possa ser pelo menos um coordenador. Porque é preciso ser cobrado o processo. Se você quer aumentar o seu número de vendas, não é apenas cobrar a venda, mas é cobrar um processo. Quantas pessoas ele atendeu no dia? Quantos clientes novos ele atendeu? Quantos clientes o seu vendedor conseguiu novos? Quantas indicações ele pediu? Dessas pessoas que ele conversou, quantas pessoas, no mínimo, ele passou o orçamento? Quantas pessoas ele fidelizou a venda? Quantas pessoas está como um potencial para a venda? Então, precisamos de uma liderança, precisamos de alguém que incentive, precisamos de alguém que mostre para o vendedor o porquê ele precisa disso. Porque vai fazer a diferença quanto ele vende, quanto ele não vende, quantas vendas ele perder, quantas vendas ele vai conquistar. É preciso de uma liderança que quando esse cliente esquece, que o vendedor, esquece daquele cliente, se esse cliente voltar, é justo que esse vendedor atenda ele? Se ele deixou ele esquecido lá na base, ele fica esperando o cliente vir voltar. Então existe um tempo. Existe uma quantidade de dias que é determinado para que esse cliente ainda seja desse vendedor, porque o vendedor não pode esquecer do cliente. O vendedor, ele não pode ficar numa insistência chata, mas ele não pode esquecer.
Ele precisa lembrar esse cliente: oi, cliente, estou aqui com um produto que você precisa. É necessário esse processo. Então, a falta de liderança e de direcionamento faz com que sua equipe não bata a meta. Outra questão, a ausência no acompanhamento. Precisa ser acompanhado. Precisa sentar do lado e falar: quero ver você fazer uma ligação. Quero entender como você está conduzindo essa ligação. Quero saber quantas ligações você fez no dia. Quantos clientes você perguntou se você poderia ligar. É preciso de um acompanhamento, tá? Vendedor solto e sem direção é isso. É o que eu direcionei, né? Se você deixa o seu vendedor simplesmente ali num canto e fala: vende, pode ser que ele venda. Mas provavelmente ele poderia dobrar o número de vendas com direcionamento, com organização no dia dele. O vendedor, ele precisa entender em qual momento ele precisa parar e voltar naqueles leads anterior. Qual momento ele vai pegar as vendas que ele fez no mês passado para ele pedir indicação. Então, é preciso ter um direcionamento. Se a sua equipe não está batendo meta, eu quero que você analise muito bem esse vídeo e pontua. O que a minha equipe está fazendo, o que ela não está fazendo. Se permita a tentar fazer essa mudança, a fazer essa mudança para você ver que os resultados, eles vão surgir, tá? E um ponto muito, muito importante, não esqueça de elogiar o seu vendedor em público. Mas quando precisar conversar algo que é um pouco, que precisa de mais cuidado, que precisa de uma observação, chama num canto. Isso também faz toda a diferença para você, tá? Então fica aqui essa dica. Mais uma vez quero pedir para que vocês sigam o canal, para que você deixe aqui uma curtida, tá? Um carinho aqui para vocês. E claro, vocês vão ter todo o acesso, caso precisem conversar comigo. Sou mentora há mais de 10 anos, trabalhando com equipe comercial, triplicando o número da sua receita na sua empresa, tá? E eu consigo mostrar isso para sua equipe na prática, mostrando como é vender, ligando para o seu cliente e mostrando para sua equipe o que é possível fazer com os números. Então fico aqui, um abraço, fiquem com Deus.